Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite, celebrando a Deus, uma noite de gratidão, lembrando alguns cânticos da minha época, né? Quando a gente traz memória, algumas recordações tão edificadoras para a nossa vida, né? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni, pastor Valdemar, pastor Efigênia, pastor Pablo, enfim, Deus abençoe a todos vocês, porque se eu citar todos que eu conheço aqui, certamente vou gastar um bom tempo, né? Mas me alegro poder estar com os irmãos. Pastor Giovanni diz que estamos aí empenhados, né? Na mesma visão, apenas denominação diferente, mas o reino é o mesmo. Estamos lutando pela mesma causa, somos gerados no mesmo Espírito, somos lavados no mesmo sangue e vamos viver no mesmo céu. Céu que o Senhor foi preparar para nós. E a nossa cadeira está lá, né? Eu não sei qual o número da minha cadeira, mas eu sei que ela está reservada lá. E eu espero que a sua também esteja, em nome do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos lá, é uma noite de gratidão. O pastor Giovanni fez a leitura do texto que eu separei para a gente meditar um pouco. É o Salmo 116, versículo de número 12. É uma noite de gratidão, um assunto tão relevante para os nossos dias. Sempre foi, né? Não só para os nossos dias, sempre foi, mas que muitas vezes nós pregamos muito pouco sobre ele, né? E por essa razão de não estar sempre lembrando alguns fundamentos da vida cristã, a gente acaba entrando para o campo da murmuração, porque quando nós deixamos de ser gratos a Deus, nós acabamos murmurando, né? Então, gratidão é uma das virtudes que deve fazer parte da vida do cristão. Eu até escrevi uma frase que dizia o seguinte: gratidão deve ser um estilo de vida nosso. Não é apenas um tempo, um culto, né, de ação de graça, um momento que a gente se reúne para agradecer a Deus. Gratidão deve ser um estilo de vida nosso. Todo tempo nós temos algo para agradecer a Deus. Salmo de número 116, a partir do versículo de número 12. Nós vamos ler apenas esse versículo e vamos comentar um pouco sobre esses salmos. Salmos que é escrito, esse salmo não é salmo de Davi, é salmo de Ezequias, né? É um salmo do rei Ezequias, escrevendo sobre este ato de gratidão ao Senhor. Vamos repetir comigo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Lembra que é uma pergunta, então é um momento de nós refletirmos: o que eu tenho dado ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por mim? O que eu tenho retribuído ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós? Esse versículo é uma pergunta: que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por mim, por todos os seus feitos? Então esse deve ser o nosso sentimento que devemos ter nesta ministração. É um ato que devemos pensar. Irmãos, quando nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Esse para mim é um dos versículos mais difíceis da Bíblia, de viver, não de decorar, não de pregar sobre ele, mas de viver sobre ele. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. E a gente separa alguns momentos da nossa vida para dar graças, pelo nosso aniversário. Hoje, por exemplo, né, para mim é um dia de ação de graça. Comemoro hoje 32 anos de casamento.
É um tempo de celebração. Graças a Deus que eu tenho esposa crente, né? Pode ir, tá na bênção. 32 anos exatamente, no dia 19 de setembro de 92, eu estava no altar recebendo a palavra, né, de ministração na minha vida conjugal. Então é um tempo de celebração a Deus. Todos nós vivemos alguns momentos de celebração a Deus. Talvez pelo nascimento de um filho, pela conquista de um emprego, porque você talvez passou em uma prova tão difícil, em um concurso público, na universidade. Enfim, são várias conquistas na nossa vida que nós separamos tempo para celebrar no Senhor. Mas esse texto está dizendo: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Hoje à tarde, nós sepultamos a mãe de uma diaconisa da nossa igreja, e eu frisei muito o que ela disse em meio à despedida. Muitas pessoas de vários credos, de várias religiões, ali chorando a perca do seu ente querido. E a gente sabe que o momento de luto, né, é um momento realmente de tristeza. Mas ela disse assim: olha, eu estou aqui em um ato de gratidão a Deus, pelo Senhor ter me dado a oportunidade de cuidar da minha mãe até nesse dia. Então ela encontrou um momento de agradecimento, de ação de graças ao Senhor, de gratidão em meio à sua dor. Ela estava vivendo o seu luto, porém, algo mais forte ela tem dentro dela. Ela agradecendo a Deus pelo privilégio dela poder sepultar a sua mãe. Como isso é maravilhoso em um espírito de gratidão na vida das pessoas. Nós vimos pela Bíblia, ali no Lucas capítulo 17, quando os 10 leprosos foram ao encontro de Jesus, ambos foram curados, mas só uma voltou para agradecer. E se a gente observar o texto, irmãos, o que voltou para agradecer era um estrangeiro. Nós, que deveríamos ser os primeiros a reconhecer Deus, porque o que é gratidão? Gratidão é reconhecimento. Eu reconheço aquilo que Deus tem feito por mim. Deveríamos ser os primeiros a dar exemplo. Os demais eram judeus, mas só o estrangeiro, o samaritano, voltou para agradecer. E isso é um grande perigo, porque nós que convivemos no meio, né, da igreja, nós acostumamos muitas vezes com nossa vida cristã e não damos valor às pequenas coisas. Deveríamos todos os dias, pela manhã, antes de pedir qualquer coisa, agradecer a Deus. Irmãos, você pode agradecer ao Senhor por tudo. Pensa comigo. Os seus rins estão funcionando, seu sangue está sendo filtrado, os seus pulmões estão funcionando, você está respirando. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu tive no Hospital da Baleia durante 45 dias acompanhando a minha cunhada, porque a minha esposa acompanhou ela, uma irmã fervorosa no Senhor, mas que foi acometida por uma doença terrível, doença de morte. E a ala que ela estava, era a pessoa que estava com doença no pulmão. Você chegava na porta daqueles quartos, as pessoas, irmãos, em aparelho mecânico, procurando ar para respirar, forçando para lutar, para viver, enquanto eu e você podemos respirar. Aleluia, louvado seja Deus. Não tem bem mais precioso do que isso, gente. Nós temos que ser grato a Deus por todas as coisas.
Esse salmo que lemos, o rei Ezequias está expressando isso. Ele está fazendo uma pergunta: será que eu não deixei a ingratidão tomar conta do meu coração? Olha os versículos que antecedem isso. Ele vai trazer relatos. Veja bem o versículo 3: cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Ele está trazendo à sua memória tudo que ele viveu. Ele está fazendo um diagnóstico da sua história de vida. Mas olha o versículo número 4: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Aí no versículo de número 8: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. O que ele está dizendo aqui? Sou grato a Deus, porque o Senhor livrou a minha alma da morte. Ele ouviu a minha oração. Quantas orações ouvidas, e muitas vezes nós ficamos limitados, engessados nas orações não respondidas. Mas quantas orações Deus já respondeu a seu favor? Quantos livramentos Deus já te deu? É tempo da gente pensar nisso, dar graças a Deus, voltar para agradecer ao Senhor, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. O salmista no Salmo 103, versículo 2, ele vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, por todos os feitos, por todos os feitos. E ele vai dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Aí tem uma vírgula lá, e ele diz assim: que eu não esqueça de nenhum dos teus benefícios. Irmãos, a nossa mente humana esquece muito fácil daquilo que Deus já fez por nós. Sabe, eu tive a oportunidade de ir no Nordeste do Brasil. Irmãos, pessoas tendo que pegar água em um tempo de seca, filtrar essa água, ferver essa água, deixar decantar a sujeira da água, para poder tomar da água. E um dia que falta água na nossa casa, nós entramos no campo da murmuração. Que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós? São palavras que precisam expressar gratidão a Deus, louvor dos nossos lábios. Sabe, irmãos, e louvor dos nossos lábios não são cânticos cantados maravilhosamente, como fizemos aqui no período de cânticos. Louvor é agradecimento, é reconhecimento. Louvor é você entender que Deus é tudo para você, indiferente de qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo dai graça, louvado seja o nome do Senhor. Se está frio, louvado seja Deus. Se está calor, louvado seja Deus. A gente passa sim alguns apertos, mas precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Não vamos ser como aqueles que tiveram a oportunidade de voltar para agradecer a Deus. Muitas vezes a gente vê nos lábios, até mesmo dos ímpios, palavras de gratidão a Deus pelo bem recebido, enquanto nós muitas vezes deixamos de lado, que os nossos lábios produzam palavras de vida. Se nós observarmos ainda nesse texto, a Bíblia vai dizer lá no versículo de número 16, versículo 1 do Salmo 116, é uma expressão do salmista: eu amo ao Senhor,
Por quê? Porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica, inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ação de graça deve ser diariamente na nossa vida. Acordei, louvado seja o nome do Senhor. Almocei, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Se nós voltarmos aqui, vamos voltar um pouquinho no Salmo de número 103, tem algumas coisas reveladas aqui. Por que o salmista Davi está dizendo: Senhor, não deixa que eu esqueça de nenhum dos teus benefícios? Ele tinha motivo para isso. Por quê? E eu quero te dar motivo para você ser grato ao Senhor. A função do pregador é te motivar, é te orientar, é te levar a um caminho que te leva ao propósito. Pastor, como ser grato? O salmista vai nos dar uma lista. Talvez você se enquadre em uma delas. Versículo de número 3 do Salmo 103 agora. Por que ele está dizendo: Senhor, não me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios? Porque ele diz assim: é Ele, diga comigo, é Ele que perdoa todos os meus pecados. Aleluias. Nós estávamos condenados por causa do nosso pecado, mas Ele enviou o seu Filho Jesus para perdoar-nos de todos os nossos pecados. Meus pecados estão perdoados. Você tem um motivo para agradecer a Deus. Aquela cruz não era para Jesus, era para mim e para você, mas Ele assumiu o nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que perdoa todos os nossos pecados. É Ele que sara todas as nossas enfermidades. É Ele. Versículo de número 4. É Ele que redime a vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Todos os dias, à meia-noite, a justiça de Deus iria nos eliminar por causa de quem somos, por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, que todo dia cometemos, ou por ação ou por omissão. Mas a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus está te dando a oportunidade de arrependimento. A cada manhã Deus está te dando a oportunidade de conserto. A cada manhã Deus está te dando a oportunidade para você voltar-se para Ele. Então é um tempo de gratidão ao Senhor. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Versículo de número 4. É Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Irmãos, quantas vezes, a gente já pensou como Elias, diante de uma adversidade, diante de uma perseguição, diante de uma afronta, pensamos em morrer. Elias pensou em morrer. Depois de uma grande conquista, uma grande vitória, lá no Monte Carmelo, agora Jezabel começa a persegui-lo. Ele vai para o deserto nas suas forças. Se nós analisarmos o texto, ele anda a caminho de um dia nas suas forças. Ele está cansado, afadigado, sem força para continuar a sua caminhada, a sua jornada. E a Bíblia diz que ele, cansado, ele deita debaixo de um zimbro e ali ele pede a morte. Ele está desanimado da vida, sem esperança. Mas a Bíblia diz que naquele tempo, naquele momento, o anjo do Senhor aparece a ele e toca e diz: levanta, come, porque a tua caminhada ainda será longa.
A Bíblia diz que ele levantou, bebeu daquela água, comeu daquela comida e caminhou mais 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. É o Senhor que renova as nossas forças. Quem nunca aqui já pensou em desistir? Quem nunca aqui já pensou em retroceder, em parar? Mas o Senhor renova as nossas forças. Aleluia, gratidão, porque ontem eu estava desanimado, hoje eu estou animado. É o Senhor que renova as nossas forças. É o Senhor que dá vigor àquele que está cansado. Temos motivo para agradecer a Deus. Versículo de número 6. O Senhor faz justiça e juízo a todos os que estão oprimidos. Irmãos, Deus toma causa daquele que está vivendo em opressão. Deus é justo. Escutei essa semana que Deus não é bonzinho, Deus é justo. Deus é justo. Ele toma causa do pobre, do necessitado. Ele conhece a nossa fragilidade, sabe que somos pó, sabe que somos fracos. Ele conhece as nossas fragilidades humanas. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer no versículo de número 8: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Ele é benigno para conosco, Ele é longânimo para conosco, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Quantas vezes você já pensou isso? Não tem mais jeito para mim, é o meu fim, a minha história terminou aqui. Mas a longanimidade de Deus te alcançou, ela te trouxe de novo, porque a benignidade, a bondade do Senhor acompanharão todos os dias da nossa vida. Temos motivo para agradecer a Deus. Agora vamos no Salmo de número 112. Os Salmos, irmãos, se a gente for pegar o que os salmistas relataram, nós vamos ver muito mais espírito de gratidão de que pedido de livramentos, porque eles pediam, alcançavam, mas sabiam agradecer. No versículo de número 112, né? Salmo 112. Salmo 112 começa dizendo assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado que teme ao Senhor, em que seus mandamentos têm grande prazer. Irmãos, uma pessoa que tem uma vida de gratidão a Deus, aqui nós vemos 3 princípios de uma pessoa preparada, autorizada para ser chamada de bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Uma pessoa apta a receber as promessas de Deus. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa mais do que realizada, é uma pessoa mais do que feliz, mas ela tem virtudes, ela tem uma vida de louvor a Deus. Louvai ao Senhor. E a Bíblia vai dizer ainda, a segunda virtude: bem-aventurado aquele que teme a Deus e que em seus mandamentos tem grande prazer. Uma pessoa que não tem um espírito de murmuração, mas que tem um espírito de gratidão, de louvor a Deus, é uma pessoa apta a receber as promessas do Senhor. E no versículo 2 nós vemos a primeira promessa. Prepare para você receber: a sua descendência será abençoada na terra. A sua descendência será abençoada na terra. Ainda no versículo de número 2: a geração do justo será abençoada. Eu vou aplicar do texto que nós estamos pregando aqui: a geração do grato será abençoada na terra. A sua geração será abençoada, irmão. Pessoa que vive de murmuração fecha a porta do céu, não é nem janela, é porta. Vocês conhecem um dos piores pecados que o povo de Israel cometeu contra Deus: murmuração. Deus havia libertado Israel, né? Na verdade, ainda os hebreus, da escravidão do Egito.
E quando eles estão lá no deserto, sendo supridos pelo Senhor, sendo guardados pelo Senhor, sendo protegidos pelo Senhor, sendo guiados pelo Senhor, em vez deles olhar para o céu, agradecer a Deus, porque havia saído debaixo de um estado de servidão, de escravidão, eles preferem murmurar. Murmurar talvez por causa do sol do deserto. Eles não viam a proteção de Deus nas nuvens. São espírito de murmuração. Mas aqui não, a geração dos gratos será abençoada. A sua família vai colher esse fruto. Em uma casa, meu irmão, onde as pessoas é grato a Deus, isso vai passando de geração a geração. Os seus filhos aprendem a ser gratos, os seus netos aprendem a ser gratos. A sua descendência será abençoada. Sabe qual que é a segunda promessa para a geração daqueles que são gratos a Deus? Versículo de número 3: fazenda e riqueza haverá na sua casa. Aqui está falando de prosperidade. Fazenda e riqueza haverá na sua casa. Não é na casa do vizinho, é na sua casa. Por quê? Isso tudo está condicionado a princípio. Qual é o primeiro princípio aqui? Louvai ao Senhor. Louvar é gratidão. Louvai ao Senhor. Então nós vemos que a prosperidade habita na casa do grato. E uma outra promessa, versículo de número 4. Se no primeiro nós temos uma promessa destinada à sua geração, no segundo nós temos a promessa de prosperidade direcionada à sua casa, no terceiro a Bíblia diz no versículo 4: ao justo nasce a luz nas trevas. Sabe o que é isso? Provisão de Deus. Onde ninguém está vendo nada, somente escuridão. Você não está vendo nenhuma solução, nenhuma porta aberta. Mas na casa do justo, na casa do bem-aventurado, na casa daquele que tem gratidão ao Senhor, a luz nasce no meio das trevas. Provisão do Senhor. Você não está vendo nada, a luz vai brilhar. Já viu aquela expressão muito popular, luz no fim do túnel? Aplica ela aqui: ao justo nasce a luz nas trevas. Aí aplicando ao grato, nasce a luz nas trevas. Quer ver outra promessa condicionada para você? Aos justos, versículo de número 5: bem irá ao homem que se compadece e empresta. Irmãos, Deus vai te dar, não só para você, mas Deus vai te dar também um coração generoso. Porque uma pessoa grata, ela tem um coração generoso. Ela não empresta com usura, ela não empresta para a destruição do outro. E na maioria das vezes, ela dá, porque tem um coração generoso, porque na sua vida está transbordando. E quando eu falo de algo que transborda na nossa vida, não apenas em recurso financeiro. Esse transbordar é um transbordar de fé, é um transbordar de alegria, é um transbordar de satisfação. Você contagia as pessoas que estão em sua volta, por causa de um coração grato, um coração generoso, um coração doador. Olha no versículo de número 6, mais uma promessa. Na verdade, nunca será abalado. Irmãos, quantas más notícias, né? Que nós recebemos diariamente. Mas você transfere tudo para Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não tenho que me perturbar
com as mensagens que vêm ao meu encontro, eu tenho uma mensagem do Príncipe da Paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não uma paz circunstancial, uma paz que guarda o nosso coração, uma paz que nos traz sossego em meio às adversidades, uma paz que me traz quietude em meio às provações. Isso somente o Senhor pode dar. Olha o versículo de número 7: não temerá maus rumores. Por quê? Porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Coração de gratidão. E eu termino essa palavra dentro do tempo que me foi dado, voltando à pergunta principal: que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por mim? É uma pergunta que nós temos que não apenas ouvi-la nesse culto, mas você precisa levá-la para a sua casa, seu local de trabalho. Seja grato a Deus, irmãos, pela sua vida. Seja grato a Deus pelo cabelo que você tem. Eu vivi 3 processos de pessoas na igreja, onde sou pastor, que perderam todo o seu cabelo por causa do câncer. E muitas pessoas murmurando, porque talvez tem que fazer mensalmente uma escovinha exclusiva no cabelo, tem que fazer um tratamento especial. Seja grato a Deus, porque você tem cabelo para fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Semana passada, nós fizemos um ajuntamento na igreja, para atender uma família, que já tinha 3 dias, que eles estavam comendo fubá, engrossado. A condição que eles viviam, antes de ter uma catástrofe na sua vida, não lhe permitia ter Bolsa Família. Eles viveram um tempo de percas, como foi o caso de Jó. As notícias foram chegando uma após a outra. Eles ficaram sem saber como fazer. Venderam o que tinham, o que possuíam, não tinha mais nada para fazer. Quando alguém foi chamado lá, um missionário da nossa igreja, foi chamado lá para fazer uma oração, ele percebeu que além da questão espiritual, tinha questão física mesmo, do cotidiano. Ele estava comendo básico. Muitas vezes a gente olha para aquela comida que Deus tem nos dado, no almoço, no jantar, no café da manhã, igual o pastor Giovanni falou: irmãos, tomam o seu café da manhã com alegria, está na sua mesa, louvado seja o nome do Senhor. E quantos têm a sua despensa cheia, mas não tem apetite para comer? Será que não é tempo da gente voltar e dizer: Senhor, muito obrigado? Até quando você está voltando para casa para o almoço, com aquela fome, né? Você diz: Senhor, muito obrigado, estou com fome. Quando eu chegar em casa, eu vou ter o que comer. Porque muitos têm fome e não têm o que comer. Muitos têm o que comer, mas não têm fome, não têm apetite. Que darei eu ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Então é tempo da gente voltar agora a pensar nisso. Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Não vamos ter o espírito de gratidão como teve os outros 9 leprosos, mas que o espírito de gratidão esteja na nossa vida. Eu louvo a Deus por essa igreja. Pastor Giovanni anunciou aqui, ainda esse mês vocês estão celebrando a vida da igreja, a história da igreja, a fundação da igreja. Irmão, como isso é bom! Quantas batalhas vocês passaram, quantas aflições vocês passaram. Aqueles que chegaram antes, aqueles que chegaram no meio, aqueles que estão chegando agora, fazem parte disso. É tempo de levantar as mãos e dizer: aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Gratidão. Vou terminar dizendo, deve ser um estilo de vida de todos nós. Não apenas em um culto como esse que nós estamos vivendo aqui, mas deve ser um espírito que nos acompanha, que está dentro de nós. Deve ser uma virtude espiritual de cada um de nós. Queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. O versículo 17. O versículo 17 do Salmo 116, ele vai dizer assim: oferecer-te-ei, Senhor, sacrifício de louvor, e invocarei o seu nome. Em todo tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Senhor, em todo tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Que você tenha nessa noite um espírito de gratidão a Deus. Eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor por essa família pastoral. Eu agradeço ao Senhor pela minha família. Hoje eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma nora, um genro e 2 netos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor.